Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de física. Hoje aqui nós vamos dar prosseguimento ao estudo das ondas, pessoal. Antes disso, aquele pedido de sempre, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo, tá? Mostra essa aula para os seus amigos que estão estudando também, eu tenho certeza que eles vão gostar e você vai ajudar muito no meu trabalho também, não te custa nada e ajuda bastante a difundir conhecimento por aí afora, beleza? Pessoal, vamos lá. Na aula anterior nós definimos uma onda, falamos sobre a classificação quanto à natureza e quanto à forma de uma onda, lembra? A onda pode ser mecânica, eletromagnética, transversal ou longitudinal. E agora a gente vai abordar os elementos que constituem uma onda. Foi dito para você que a onda é um movimento periódico, ou seja, repetitivo. Ela acontece em ciclos, ela vai repetindo de tempos em tempos. Como esse movimento é cíclico, alguns elementos estarão presentes a todo instante, tá? E aí nós vamos ficar de olho nesses elementos. Isso é fundamental para que você compreenda posteriormente fenômenos ondulatórios. Dá uma olhadinha no quadro aí comigo. Bem, pessoal, conforme nós dissemos então, vamos falar dos elementos de uma onda. Uma coisa importante, eu estou tomando como referência para analisar os elementos de uma onda aqui, uma onda que é transversal. Seria uma onda mecânica e transversal. É a onda na corda, a cordinha do crossfit. Lembra que eu te falei na aula anterior? Sua mão seria a fonte vibratória, a mão é a fonte que produz a vibração. Você produz aí uma vibração na direção vertical, as partículas da corda notam, né, vamos dizer assim, a passagem, a propagação de uma onda na direção horizontal. A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Isso num meio material, num meio elástico, na corda, beleza? Então, estamos abordando aqui a análise dos elementos de uma onda, numa onda que é mecânica e transversal. Porém, qualquer onda que você pensar, independente da natureza, independente da forma, ela vai apresentar os mesmos elementos, tá? A análise que eu estou adotando aqui para essa onda é simplesmente pelo fato de ser mais fácil de enxergar esses elementos. A onda, galera, é produzida a partir de vibrações, ela é uma perturbação periódica. E existem pontos que vibram com grande elevação, com a elevação mais alta possível, vamos dizer assim, e pontos que vibram com a mais baixa elevação possível. Os pontos mais altos de uma onda são as cristas, também chamados de picos da onda. E os pontos mais baixos dela são chamados de vales. Então, A e B, não é apenas B não, tá? O ponto A e o ponto B podem ser entendidos como cristas dessa onda aqui, e os pontos C e D são entendidos como vales dessa nossa onda. Tinha até expressão antigamente, quando uma pessoa ocupava um bom cargo numa empresa, a pessoa estava bem na fita, a gente dizia, né? A gente não, quando eu sou dessa época, o pessoal dizia que a pessoa estava na crista da onda. O que é estar na crista da onda? Estar por cima, estar bem, vem dessa definição. A crista da onda é o ponto mais elevado, já o vale é o ponto mais baixo. Repare, galera, que a crista tem uma elevação dela, uma elevação própria. Essa elevação da onda nós vamos dar o nome de amplitude, ok? A amplitude de uma onda é o pico dela, é a elevação que o pulso dela apresenta, beleza? Um detalhe importante, a amplitude de uma onda se relaciona com a energia que ela transporta, ou seja, quanto maior é a amplitude da onda aqui, mais energia ela leva. A onda, galera, é um movimento periódico, eu já te disse isso muitas vezes, repara o quanto é importante. E como o movimento, ou quando o movimento é periódico, ele vai se repetindo de tempos em tempos. Pontos vão se repetindo aqui, ó. Eu tinha uma crista aqui no ponto A e ela repetiu aqui no ponto B. Eu tinha um vale aqui no ponto C e ele se repetiu aqui no ponto D. O comprimento relativo a dois pontos repetidos, galera, ou seja, a distância medida entre dois pontos repetidos, consecutivos, nós vamos representar por essa letrinha grega aqui, ó, é o lambda, não é lambida, meu filho, lambda.
lambda, uma letrinha grega chamada lambda, e esse lambda representa o comprimento de onda. O comprimento de onda nada mais é do que a distância entre dois pontos repetidos na onda, portanto. Legal? A distância entre dois pontos que se repetem na onda. Você também pode interpretar como a distância relativa a um ciclo de oscilação. De uma crista até outra crista, a onda oscilou uma vez. Se você mede o comprimento, se você mede a distância relativa a esse ciclo de oscilação, você mediu uma crista. Perdão, você mediu um comprimento de onda. Se você mede a distância de vale a vale, você mede também um comprimento de onda, já que de um vale a outro completou-se mais um ciclo de oscilação. Então a distância entre dois pontos repetidos quaisquer representam um comprimento de onda. Todo movimento periódico, queridos, apresenta um período e uma frequência característicos, tá? Período e frequência. Atenção para essa definição. O que é o período? Põe aí na tela, produção. Período. Tempo gasto pela onda para completar um ciclo de oscilação. E frequência mede a quantidade de ciclos completados por unidade de tempo. O período marca o tempo para uma oscilação. A frequência conta quantas oscilações, quantos ciclos foram completados numa determinada unidade de tempo. A unidade do SI, galera, do Sistema Internacional de Período, vai ser o segundo. E a unidade do SI, do Sistema Internacional de Frequência, vai ser o Hertz. A gente mede frequência no Sistema Internacional em Hertz, e isso para a onda representa nada mais nada menos do que a quantidade de ciclos por segundo que ela completa. Fica fácil de você ver que o período e a frequência são grandezas inversas. Olha para a onda aqui, ó. Se ela demora muito para completar uma oscilação, ela oscila poucas vezes. Ou seja, se o período dela é grande, a frequência é pequena. Já se a onda completa um período rapidão, se ela demora pouco tempo para oscilar uma vez, ela vai oscilar muitas vezes num determinado espaço. Então, se o período é pequeno, a frequência é grande. Se o período é grande, a frequência é pequena. Ou seja, o período é o inverso da frequência. Mas como é que eu escrevo isso, professor? Em linguagem matemática. Em matematiquês, como é que eu escrevo isso? Assim, ó. Nós vamos dizer que período é o inverso da frequência, o período é 1 sobre f, ou frequência é o inverso do período, f é 1 sobre t. Para finalizar, pessoal, a onda é um movimento, então é muito importante a gente medir a velocidade com que ela se propaga. Um detalhe muito importante para você, a velocidade de propagação de uma onda é constante em um meio, tá? Para nós aqui, a velocidade com que uma onda passa por um meio é fixa. A onda não sofre alterações de velocidade quando se propaga por um determinado meio. Cada tipo de onda tem uma velocidade específica em um tipo de meio. Por exemplo, a luz tem uma velocidade própria dela quando está no ar. Só que se você faz a luz propagar na água, essa velocidade muda. No entanto, a velocidade da luz na água também é constante. Mesma coisa para o som. A velocidade do som no ar é fixa. Você pode tocar qualquer nota musical. Você pode tocar do seu violão aí uma nota Lá, um Mi, um Ré, um Dó. A velocidade de propagação do som no ar é a mesma. Para um tipo de onda, sonora, luminosa, a velocidade em um meio específico, o ar, por exemplo, é constante. Essa velocidade só vai mudar se a onda mudar de meio, mudar o local, o meio de propagação. Quando a velocidade é constante, você pode calcular fazendo a razão de distância sobre tempo. Então, se te derem uma possível questão, a distância que a onda percorre e o tempo que ela gasta para isso, é só fazer a razão, distância sobre tempo, fechou. Só que muito dificilmente isso vai acontecer. Vão te dar os elementos constituintes da onda. Vão te dar crista, vale, amplitude, comprimento de onda, período e frequência. Para um ciclo de oscilação, qual que é a distância percorrida? O comprimento de onda. Para um ciclo de oscilação, qual é o tempo relativo a isso? O período. Então, vale a relação lambda sobre o período. Também dá para calcular a velocidade de uma onda dessa forma. E como o período é o inverso da frequência, se eu substituir esse t por 1 sobre f e operar, eu também chego na relação velocidade lambda f, comprimento de onda vezes frequência. Ok? Muito importante lembrar, principalmente dessas duas últimas expressõezinhas, tá? São as maneiras que nós teremos de relacionar os elementos de uma onda com a velocidade com que ela se propaga. Legal, galera? Fechou. Os elementos de uma onda
estão falados. Até a próxima aula. Valeu, gente!